No Jean, eu tenho uma visão de ele é muito agressivo, inseguro e arrogante por conta de uma visão que eu tive, que eu tenho do personagem, de uma baixa autoestima, um ego inflado, e por conta disso ele acaba sempre sendo muito agressivo com as outras pessoas, justamente para poder se manter com o mínimo de autoestima e ego possível. Ele precisa detonar as outras pessoas para isso, e com tudo isso misturado para poder para ver a palavra em inglês na minha cabeça, para poder preencher esse vazio que ele sente todo dia, ele tem essa extrema subserviência com as coisas da sociedade. Por isso ele é extremamente intolerante a qualquer coisa que fuja do normal da sociedade, porque ele precisa dessa subserviência para preencher esse vazio. E essa é a minha visão do Jean. O Jean, na minha percepção, é totalmente um cara que segue muito o sistema e que não suporta nada que saia dele, já que ele já tem controle de como, né, fazer o sistema deixar ele superior. Então, todo dia no escritório, 8 horas por dia, tendo 21 dias de férias, para ele aquilo dali é o certo e aquilo dali é o dever dele, porque ele sabe que se ele fizer aquilo, ele vai estar garantido na vida. Então, para ele é muito melhor ter isso. Então, ele segue muito bem o sistema e não suporta o que saia disso. Bom, eu acho que o Jean é um personagem arrogante e agressivo com os outros, porque ele tem essa questão que as meninas já falaram da subserviência ao sistema. Então, qualquer pessoa que vai contrariar ele, contrariar o sistema, ele age com agressividade, com arrogância e ignora a opinião contrária dele. Eu acho que o Jean, ele é uma pessoa muito arrogante e egocêntrica. Eu acho que ele tem muitas mágoas na vida. No fundo, ele sabe que ele também sofre, que o trabalho dele não é algo que ele gosta, que a vida dele não é legal, mas ele, em vez de associar isso com algo que está errado, ele associa os outros, ou ele associa isso como uma forma de força, tipo, de ganhar força, se a vida ser difícil. E ele acha que quem reclama da vida ser difícil é vagabundo, sei lá, ok? E ele joga a raiva dele nessas pessoas como uma maneira de lidar com as dificuldades da vida. Então, ele é um personagem que, no fundo, é muito triste internamente, mas ele não aceita isso, e ele também não aceita que outras pessoas têm emoções, porque ele acha que isso é mostrar fraqueza. Então, ele é sempre bem agressivo, menosprezando os outros. Então, ele é um personagem bem, assim, mal. Ele não é uma boa pessoa. O Béranger, ele é um cara que ele tem um problema com bebida. Ele se deixa muitas vezes levar pelos outros e por pessoas como o Jean. Ele admira esse tipo de pessoa porque ele não consegue ser regrado e centrado nas suas tarefas diárias e se encaixar na sociedade como ele deveria. Então ele admira essas pessoas e ele as segue, e por isso ele, eu diria, ele é um pouco, ele é bem, na verdade, menosprezado por elas, e ele sente que ele merece ser menosprezado. Então é um relacionamento tóxico, mesmo sendo de amizade. Eu diria que o Béranger, mesmo com todos esses atributos, ele sabe se impor quando é necessário, tanto que quando ele vai para a casa do Jean, quando ele está doente, ele consegue brigar com o Jean, ele consegue ainda se impor sobre o assunto de levar ele ao médico, expor suas ideias. Então, tipo assim, se vê presente de que ele discorda daquelas ideias, ele discorda de como a vida se vive, mas ele não consegue ver outra maneira de vivê-la, senão da forma comum que todos fazem, tal qual o Jean. Então ele só se desvencilha, se acha um bosta e segue esse tipo de pessoa. Para mim, o Béranger é uma pessoa que, obviamente, tem um problema alcoólatra, né? Ele é um alcoólatra.
e que durante a peça nós vemos que ele não consegue parar, porque isso é um vício para ele meio que suprir a falta do que ele tem, que ele acha que ele tem dentro, né? Por ele, especificamente por ele não se encaixar no sistema, ele achou na bebida uma forma de não se preocupar tanto. Então, ele é uma pessoa extremamente insegura, tanto é que ele não consegue falar para a pessoa que ele gosta dela, ele não consegue demonstrar muito bem as ideias dele. Quando tá só ele e alguma outra pessoa, ele consegue sim demonstrar as ideias que ele tem, mas ele não consegue se impor muito bem. Então, a insegurança dele tira isso e traz muitos outros problemas para ele. Eu acho que talvez o Béranger ele seja o outro lado da moeda do Jean, que, tipo, os dois, eles acham que o sistema tem que ser seguido, só que um consegue ser subserviente a esse sistema e o outro não. E o outro acha que ele merece ser desprezado como ele é por não seguir o sistema. Mas no sentido de arrogância, por exemplo, eles são diferentes. Dá para perceber que o Béranger ele é mais humilde, até porque uma evidência disso é quando ele vai se desculpar com o Jean, e na cena que o Jean vira rinoceronte, ele demonstra que ele sabe reconhecer quando ele erra e que ele tem opinião forte. Eu acho que o Béranger é um personagem que ele não se adapta muito bem à sociedade. Ele tem muitos problemas, por ele inseguro, solitário, e eu acho que ele acha que a sociedade agrava os problemas dele, e de certa maneira agrava mesmo. Tipo, ele trabalha muito, ele não tem tempo para sair direito, e como ele diz no texto, ele se sente sozinho, mas sobrecarregado pela quantidade absurda de informações que o mundo tem. E eu acho que ele, como a maneira dele lidar com isso, diferente do Jean, que ele se torna uma pessoa agressiva, que menospreza os sentimentos dos outros, ele virou alcoólatra e depressivo, tipo, para lidar com esses problemas. E eu acho que ele é uma pessoa muito melhor do que o Jean, porque os dois provavelmente sofrem os mesmos problemas, mas a maneira de dele lidar com isso é diferente. Então, por isso que no final um vira rinoceronte e o outro não.